Meus irmãos e amigos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor da Escola Bíblica Dominical. Agora iremos iniciar, meus irmãos, a lição de número 6, Juvenis, uma lição muito boa para o nosso aprendizado, essa lição juvenil, onde fala sobre a lição 6, não é isso? Samuel, privilégios e responsabilidades de um vocacionado. O texto da lição diz o seguinte: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer. Isso, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. A lição bíblica está lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo do 1 ao 10. Uma lição muito boa, certo? O primeiro capítulo fala sobre quem é Samuel. O segundo fala alguém que sabe o que quer. O terceiro, Icabô ou Ebenezer, perdão. O quarto, um chamado que nos move. Então, meus irmãos, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui que a mãe de Samuel, que era uma mulher chamada Ana, certo? Ana. A Bíblia diz que Elcana tinha duas mulheres. Ele tinha Penina e tinha Ana. Nós vemos aqui que Penina tinha alguns filhos e Ana até então não tinha filhos, certo? E a Bíblia diz que Penina, ela zombava de Ana porque não tinha filhos, Era aquela competição, já que eram duas mulheres para um homem, certo? E Elcana era que tinha essas duas mulheres, certo? Então nós vemos aqui que Ana não tinha filhos, como já falei aqui, certo? Então nós vemos aqui, por isso que a importância de nós sempre obedecermos, Quem obedece, a vida não consiste na rebeldia, mas na obediência. Quem obedece, alcança, certo? E a rebeldia não leva a nada. Nós vemos aqui que Ana, ela não, como é que eu posso dizer? Ela não se conformou, Ela não se conformou, não ficou uma pessoa conformada, mas buscou ao Senhor. Um certo dia ela foi até na entrada do tabernáculo e se prostrou ali diante do tabernáculo e começou a clamar a Deus para que Deus lhe desse um filho. E se Deus lhe desse um filho, ela o consagraria ao nazireado, ao nazireu. Na lição passada nós estudamos sobre nazireu. Então nós vemos aqui, meus irmãos, então Ana rogou diante do tabernáculo ao Senhor, certo, por um filho, e ele seria o nazireu, entregaria ele para servir a Deus. Então nós vemos aqui que Deus ouve, certo? A Bíblia diz que Deus ouve o clamor de Ana, abre a madre dela e ela engravida e ela tem um filho, certo? E o seu filho, ela colocou Samuel, O nome Samuel significa Deus ouve ou também pedir ao Senhor. É o significado do nome Samuel, certo? Samuel era filho de Ana e de Elcana, certo? Nós vemos aqui, meus amados, que como é bom nós clamarmos com fé a Deus, Que Deus ele nos honra. Meus irmãos, Samuel, ele foi um dos maiores líderes de Israel, certo? Samuel, ele veio ao mundo, ele veio nascer, ele nasceu, numa época, num dos momentos mais sombrios da nação de Israel. Era uma época que Israel estava distante de Deus, era na época dos juízes, Nós vemos ali que ele foi um dos últimos juízes ali, nós vemos ali que o Israel era afligido pelos seus inimigos, principalmente pelos filisteus. Os israelitas adoravam outros deuses. Então era uma época sombria, uma época difícil, uma época de perseguição da parte dos inimigos. Mas nós vemos aqui que Deus nasceu Samuel e a sua mãe fez ali que assim que ele chegasse, se ele desmamasse, ele seria entregue ali aos cuidados de Eli, para que Eli cuidasse e Samuel crescesse aprendendo a lei de Deus e pudesse servir a Deus desde pequeno até quando Deus quisesse, certo? Nós vemos aqui que desde pequeno, Samuel ele foi entregue aos cuidados de Eli, certo? Mas nós vemos aqui, meus amados, que lá no primeiro capítulo de Samuel, nós vemos que Ana fala para seu esposo Elcana que assim que o menino desmamasse, ele seria entregue aos cuidados de Eli, certo? Aí vamos lá. Quando o menino for desmamado, certo? Em Israel, certo? Na nação de Israel, nós vemos que isso ocorreria mais ou menos aos 3 anos de idade. Tanto para menino como para menina,
mais ou menos de 2 para 3, em Israel, mais ou menos 3 anos de idade, era a época que o menino desmamava, ou certo, ele já não precisava mais de mamar, né? Não precisava mais do leite materno, certo? A partir dos 3 anos de idade. Quando isso aconteceu, ele foi levado até Elcana para que Elcana cuidasse do menino, certo? E lhe ensinasse a lei de Deus. Nós vemos aqui, meus amados, que todo voto que nós fazemos a Deus para honrar o nome de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, Deus vai nos ajudar, certo? E não foi diferente com Samuel. A Bíblia diz que Deus era com Samuel, amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui que em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, nós vemos que a palavra do Senhor tinha muita valia naqueles dias, certo? Porém, não havia visão manifesta, certo? Então nós vemos aqui, meus amados, que Eli já era um homem velho, certo? Já era um homem bastante de idade avançada. Os filhos de Eli não eram homens tementes a Deus, né? Eles antes desobedeciam ao seu pai, desobedeciam a Deus. Então nós vemos aqui que Deus foi se agradando de Samuel. Até que teve um dia, Samuel já ainda criança, mas já com uma certa idade, não sei, a Bíblia não fala com quantos anos, mas aí já ele iniciando ali na adolescência, nós vemos ali que Deus, uma certa noite, Samuel foi se deitar, mas ele já estava deitado, até que Samuel escuta uma voz, não é? Samuel. E ele pensou que era Eli chamando ele. Quando ele foi até ali, ele disse, o Senhor me chamou, estou dizendo com as minhas palavras. Aí ele, não te chamei, vai dormir. Aí outra vez Samuel escuta, Samuel. Aí ele vai novamente até ali, pergunta, por que o Senhor me chamou? Aí não. Quando foi na terceira vez que Samuel escutou alguém chamar o seu nome, só que era Deus, só que até então ele não sabia, Samuel, ele vai até ali, a Bíblia diz, entendeu Eli que era o Senhor. Então ele disse, olha, se porventura tu escutar alguém chamar o teu nome, tu vai dizer o seguinte, eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve. Então quando foi, aí Samuel volta para a cama e escuta. Como é bom, meus irmãos, nós estamos com o ouvido sensível à voz de Deus. Então Deus chama Samuel e Samuel diz, eis-me aqui teu servo, Senhor, eu te ouço. Não é? Então nós vemos aqui que Deus se agradou da obediência, né, de como Samuel estava ensinando e caminhando na sua caminhada. Nós vemos aqui que o Senhor fala com Samuel 3 vezes. Então nós vemos aqui que Deus o abençoava desde pequeno, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, agora trazendo isso para os dias de hoje. Se fosse nos dias de hoje, né, onde hoje a família está sendo atacada com as sutilezas ali do inimigo, né? Hoje, muitas vezes, nós seres humanos, nós passamos 1, 2, 3, 4, até o dia todo em frente a uma televisão, a internet, e muitas vezes não separamos nenhum tempinho para orar a Deus. Aí eu botei uma pergunta aqui. Se fosse nos dias de hoje, será que alguém pensaria que seria um fantasma? Porque hoje, meus irmãos, infelizmente, nós estamos ficando insensíveis à voz de Deus. Certo? Não estou generalizando, lógico. Mas eu estou dizendo que hoje a sociedade em si está se distanciando de Deus. Mas é necessário nós ouvirmos a voz de Deus. Né? Se fosse no dia de hoje, alguém poderia dizer, olha, escutei um fantasma. Né? Mas que Deus possa nos chamar e nós possamos estar de ouvidos sensíveis à voz de Deus. Né? 1 Samuel capítulo 3, versículo 9, certo? Então ele responde, olha, o teu servo te ouve. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu aqui coloquei aqui, olha, pessoas conformadas jamais alcançam os seus objetivos, certo? Pessoas conformadas jamais alcançam seus objetivos. Nós temos que nos esforçar, lutar. Tem aquele ditado, né? Dias de luta, dias de glória. Para os dias de glória vir, antes tem que ter os dias de luta. Amém, meus irmãos? Nós devemos nos esforçar, certo? Vamos lá. Meus irmãos, a Bíblia diz que Samuel ia crescendo na graça, né? Ia aprendendo com a palavra de Deus. Nós vemos aqui, porém o povo, nessa época que Samuel, eu já falei aqui que era um momento sombrio, né? O povo estava distante de Deus, se distanciando de Deus. Nós vemos que os filisteus vêm guerrear contra os israelitas. E os israelitas perdem a guerra para os filisteus, certo? E a Arca da Aliança era levada para o país da Filístia ali e colocada no templo do deus Dagon, certo? Dagon. Eli e seus filhos morrem, né? Os filhos de Eli morrem
E quando chega a notícia para Eli, ele estava ali na sua casa, ali, num balanço, né, numa cadeira de balanço, não sei. E nós vemos aqui que quando chega a notícia, olha, teus filhos morreram e a arca da aliança foi levada pelos filisteus, a Bíblia diz que Eli, ele cai para trás e quebra o seu pescoço e morre, certo? E nós vemos que uma das noras de Eli, grávida ali, ela tem uma dor de parto ali e no parto ali ela perde a vida, chamado Icabô, não é? Icabô, ou seja, foi-se a glória de Israel. 1 Samuel capítulo 4, versículo 21. Amém, meus irmãos? Por isso que a importância de sempre ter homens e mulheres temente a Deus. Então nós vemos aqui, mas meus irmãos, Deus sempre levanta pessoas para alertar o seu povo, né? E nessa época aqui foi Samuel, mas nós vemos que ele aprendeu com Eli, nós vemos ali que depois da morte de Eli, então Samuel ali era a pessoa mais aprovada para suceder ali como líder da nação de Israel. E a Bíblia diz que Samuel ele cresce na graça, na justiça. Samuel ele exorta o povo à santidade. Samuel poderia ir embora para a casa dos seus pais. Olha, Eli morreu, né, o povo está distante de Deus, eu vou embora para a casa dos meus pais. Mas a Bíblia diz que Samuel ele foi para a casa dos seus pais, porém ele sempre buscava a Deus. Então Deus levanta Samuel para exortar o povo e exortar o povo à santidade, certo? Que o povo estava distante de Deus, para que o povo jogasse fora seus deuses, os Astarotes, os Baalins, que eram deuses dos cananeus. Nós vemos aqui que Samuel cresce na graça, ele se torna profeta, né? O primeiro profeta ali intitulado como profeta da nação de Israel, o primeiro, certo? Ele se torna juiz porque também julgava o povo e também ele tinha sacerdote. Ele tinha 3 funções. Ele foi o primeiro profeta ali como homem de Deus, como intitulado como profeta. A partir de Samuel se inicia ali a ordem dos profetas, certo? Nós vemos que ele se torna juiz, já que ele era o líder da nação de Israel, e ele também era sacerdote. Então ele teve uma tripla responsabilidade, podemos assim dizer, profeta, juiz e sacerdote. Amém, meus irmãos? Deus quer levantar homens e mulheres para serem usados e bramarem nesse mundo, dizer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo ajuda, que Jesus liberta. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui que após Samuel ele se tornar o líder de Israel, nós vemos que ele exorta o povo à santidade, quando o povo joga seus deuses fora. Vamos ler aqui 1 Samuel capítulo 7. 1 Samuel capítulo 7, nós vemos aqui versículo 3 e 4. Diz o seguinte, olha: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele somente a Ele, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram somente ao Senhor. Então nós vemos que após isso, após o povo se santificar ao Senhor, nós vemos que Samuel ele convoca Israel ali para se ajuntarem ali em Mispa e guerrearem ali contra os filisteus. Então nós vemos aqui que nós vemos que Israel, certo? Eles vencem os filisteus ali na região de Mispa, certo? Nós vemos aqui que Samuel, vocês podem ver nesse 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, como fala no textuário da lição, que após a vitória dos israelitas para com os filisteus, Samuel levanta um memorial e coloca o nome Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor, glória a Deus. Então, meus irmãos, que Deus possa nos ajudar todos os dias da nossa vida, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Que nome bonito, que nome glorificante, né? A Deus, né? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Meus irmãos, nós devemos tomar isso como um exemplo. A partir do momento que nós tiramos da nossa vida tudo aquilo que não agrada a Deus, quando nós tomamos o princípio de nos santificar ao Senhor, Deus vai nos dar a vitória. E nós poderemos dizer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém, meus irmãos? Então Samuel, vou repetir, Deus levanta Samuel, ele é o primeiro homem ali intitulado como profeta,
Claro que se nós voltarmos para a época de Abraão, ele também foi chamado de profeta, mas podemos assim dizer que a partir de Samuel, podemos assim dizer que é intitulado como um papel, um cargo em Israel como um profeta, certo? Ele é o primeiro intitulado ali como profeta, o profeta ali intitulado como um profeta, como um cargo, certo? Podemos assim dizer. Então ele se torna profeta, juiz e sacerdote ali em Israel. Meus irmãos, vou parar por aqui e já iremos começar outra parte do vídeo aqui para finalizar. Paz do Senhor. Meus irmãos, agora voltando aqui para a parte 2 aqui da lição, nós vemos aqui, meus irmãos, que, olha aqui, veja, o preparo, certo? O preparo para o hoje, o preparo para o amanhã começa hoje, certo? Então nós, para estarmos preparados amanhã, devemos nos começar a preparar hoje, certo? Para estar preparado para amanhã, devemos estar preparados hoje. Então, meus irmãos, nós vemos que Deus conta conosco, né? Deus, não importa a idade, não importa o gênero, se é homem ou se é mulher, não importa a idade, não importa, Deus conta comigo e com você para fazermos a sua obra. Amém, meus irmãos? De uma forma ou de outra, nós como cristãos devemos colocar em prática aquilo que nós aprendemos com a Bíblia Sagrada. Meus irmãos, nós vemos aqui que Samuel, certo, é uma das pessoas mais relevantes desde Moisés, certo, ali nos tempos do Antigo Testamento. Então é uma das pessoas mais relevantes ali do Antigo Testamento desde a época de Moisés, certo? Nós vemos que ele ouviu, ele deu lugar a Deus, né? Ele era sensível à voz de Deus e Deus se utilizou muito dele como instrumento para levantar Israel do seu pecado, né? Para incentivar o povo à santidade, né? Então nós vemos aqui que Samuel teve um papel importantíssimo ali na nação de Israel. Nós vemos aqui, meus amados, que Samuel, ele é chamado de herói da fé, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 32. Ele é tido como o escritor dos Hebreus, do livro da Epístola aos Hebreus. Nós vemos aqui que ele é relatado como um dos heróis da fé. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós vemos aqui que, como já falei, os filhos de Eli, certo? Eles eram perversos, os filhos de Eli eram perversos. Então Deus não iria permitir que os filhos de Eli ficassem ali no lugar de Eli, né, como liderança, certo? Porque eles eram homens perversos. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus falava com Samuel, né, versículo 21, 1 Samuel capítulo 3, versículo 20, nós vemos aqui que 3:20, vamos ler aqui, 3:20, diz o seguinte, olha, e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Então nós vemos aqui no versículo 21, nós vemos que e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então, meus irmãos, nós vemos que os filhos de Eli eram perversos, né? Então Deus levantou Samuel para ficar no lugar de Eli como liderança ali. E nós vemos, como eu já falei aqui na primeira parte, que tanto Eli como os seus filhos morreram ali. Os filhos dele morreram na guerra contra os filisteus. E Eli, quando soube da notícia que seus filhos e a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus e os filhos de Eli foram mortos, ele também morreu ali de uma queda que ele levou. Então, meus irmãos, Deus levanta Samuel, né? E Samuel estava confirmado por profeta do Senhor em toda a nação de Israel. Nesta época, Israel vivia sobre o governo teocrático. Olha aí que importante aqui, olha. Na época de Samuel, o Israel vivia sob o governo chamado teocrático ou teocracia, né? Que é quando Deus é rei. Somente Deus, olha aqui, olha. Somente Deus era rei, certo? Me desculpem. Então nós vemos aqui que esse era o estilo do governo de Israel, teocrático, né? Ou teocracia. Não é isso que nós vemos aqui. Que é a mesma coisa. Então a teocracia ou teocrático é o governo sobre somente Deus era o rei, né? Nós vemos aqui. E, meus irmãos, nós vemos aqui que voltando aqui para quando os israelitas estavam na guerra contra os filisteus, quando Eli ainda era vivo, nós vemos que a captura da Arca da Aliança significava que Deus havia abandonado Israel. Por quê? Porque Israel estava em pecado. A Bíblia diz, não todos, mas muitos ali adoravam outros deuses, os deuses cananeus,
os Astarotes, né, os Baalins, que eram deuses cananeus. Nós vemos aqui que a captura da Arca da Aliança significava que Deus havia abandonado Israel. É tanto que Israel perdeu a guerra. Mas Deus levanta Samuel, né? Nós vemos que Samuel poderia ir para sua casa, que ele foi realmente para a região de Ramá, para sua casa, mas ele foi para a casa ali, que Ramá ficava a 13 quilômetros de Jerusalém, certo? Nós vemos aqui que Samuel ele passa a julgar a nação, não é isso? E qual era a missão de Samuel? A tarefa era reavivar a adoração ao Senhor, não é isso? Nós vemos aqui que sobre esse estilo de governo teocrático ou teocracia, a vontade de Deus era comunicada ao povo através dos profetas, no caso de Samuel. Só que a Bíblia diz que Samuel era um homem de Deus, né? Teve um papel fundamental ali em Israel. Porém, a Bíblia diz que Samuel ele envelhece, não é isso? E Samuel, e acontece um problema na família de Samuel ali, que os filhos de Samuel também não obedeciam a Deus, não é isso? Eles aceitavam subornos, né? Eles, como é que eu posso dizer? Eles manchavam ali o sacrifício a Deus, né? Eles aceitavam suborno, né? Eram perversos, eles não obedeciam a Deus. Então nós vemos aqui que Samuel já velho, seus filhos não eram obedientes a Deus. Até que o povo chega diante de Samuel e pede um rei. Ou seja, o povo estava rejeitando a Deus. Queria tirar o governo teocrático e colocar a monarquia. A monarquia, que é o governo humano. O governo humano, nós vemos aqui. Que era o governo humano. Então o povo estava rejeitando a teocracia e queria a monarquia, que é o governo sobre-humano. Nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 17, versículo 14, nós vemos que Moisés ele dá algumas instruções como o rei ele era, certo? Nós vemos aqui que o povo tinha abandonado a Deus e não a Samuel, né? Samuel se entristeceu. Nós podemos ver em 1 Samuel 8:7, nós vemos aqui. Então, diante de tudo isso, Deus permite que o povo tivesse um rei e por influência de Deus, nós vemos que Samuel, ele unge ali a Saul como rei. Nós vemos aqui que Saul era jovem, era um homem bonito, vistoso, né? Nós vemos aqui, mas porém com o tempo Saul foi se distanciando de Deus e ele também desobedece, né? Nós vemos aqui que Saul, ele comete ali o Éren. O Éren significa que as coisas consagradas ao Senhor foi violada, né? É o pecado sacrilégio, né? Nós vemos que Saul, ele era rei e também queria ser sacerdote, né? E ele não poderia, né? Cada um tinha que ter o seu papel. Então ele erra ali diante de Deus também, se distanciando de Deus. Né? Isso nós vemos as coisas consagradas ao Senhor. Até que antes, já na sua velhice também, já em avançados de dias, Samuel ele unge Davi como rei. Não é isso? Nós vemos que depois, né, Samuel ele falece e ele é enterrado, sepultado ali na região de Ramá, que era a região onde ele nasceu, onde ele viveu. Né, meus irmãos? Nós podemos ver aqui, agora para finalizar aqui falando sobre Samuel, vejam como era importante e respeitado Samuel era em Israel. A Bíblia diz que quando Samuel chegava em alguma cidade, né, também quando Samuel chegou ali na casa de Davi, né, na casa de Jessé, nós vemos que o povo muitas vezes tremiam diante de Samuel, porque pensavam que tinham pecado contra Deus e poderia vir uma palavra de repreensão, porque eles sabiam que Samuel tinha intimidade com Deus. Até que Samuel, né, fala para Jessé: não, eu vim aqui para ungir um de teus filhos como novo rei de Israel. Então muitas vezes o povo tremia diante de Samuel, tinha medo, o respeito, né, porque Samuel ele tinha intimidade com Deus e eles tinham esse pensamento: será que eu pequei contra Deus porque o profeta vem aqui? Então nós vemos que Samuel era um homem muito respeitado ali em Israel e foi uma das pessoas mais relevantes do Antigo Testamento. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Que Deus te abençoe e que nós possamos sempre ter uma vida consagrada ao Senhor. Amém? Paz do Senhor Jesus Cristo. Que Jesus possa te dar uma ótima semana, cheia de graça, de paz. Que Deus possa nos dar livramento. Amém, meus irmãos? Paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.